Olá, galera do canal Gilson Orquídeas. E aí, gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje inicia-se o primeiro vídeo da Corrente do Bem, tá? Então eu gostaria muito de falar pra vocês um pouco sobre mim. Meu nome é Gilson, tá? Sou de Aracatu, na Bahia, e minha altitude é de 890 metros, tá? Minha cidade localiza-se na Bahia a 890 metros, tendo como umidade, uma umidade baixa, geralmente abaixo de 50%, então o meu orquidário é bem úmido, porque eu molho muito o chão do meu orquidário. Geralmente é muito mais vantajoso você molhar mais o chão do seu orquidário, tá? Então eu vou deixar mais algumas localidades para vocês aí, contando com o Francisco Deusvando, com a Vanessa do canal Orquidicas, o Fábio Buquilho do Orquídeas em Ação, o Renato Monteiro e a Heloísa Militão, tá? Então fique com essas 4 pessoas maravilhosas, tá bom, gente? Que vai estar dando dicas do local de cultivo deles, como é a região deles. E não se esqueça, após os vídeos deles, terá um vídeo sobre cultivo de Catleya bicolor. Então eu gostaria que vocês ficassem no vídeo até o final para vocês terem acesso a esse conteúdo fantástico. Deixo aqui essa imagem para vocês e um beijão e até mais ver. Olá, amigos da nossa maravilhosa Corrente do Bem. Eu sou a Vanessa Merlin do canal Orquidicas e tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o clima da minha região. Eu moro na cidade de São Roque, no interior do estado de São Paulo, zona oeste do estado de São Paulo. Aqui a nossa cidade é considerada de um clima subtropical, ok? Aqui nós temos um clima mais ameno. Estamos a 771 metros de altitude, mas é uma cidadezinha um pouco mais fria, ok? Aqui costuma ter uma precipitação, uma chuva anual de, em média, 1.350 milímetros. Mas essa chuva costuma se concentrar mais realmente no inverno. Nosso inverno é molhado, muito frio e chegamos a ter temperaturas negativas aqui. É comum temperatura negativa aqui em São Roque, por isso minhas plantas estão embaixo de coberturas. Nessa época, elas ficam o ano inteiro assim, nessa época também, porque eu tenho muita chuva e tenho geada que pode prejudicar muito a sua planta. No inverno, eu costumo regar minhas plantas entre 7 e até 15 dias, depende do ano e do que está acontecendo naquela época. Já no verão, eu rego entre 2 e 3 dias, porque eu também tenho dias aqui no verão de mais de 30 graus de temperatura, então a gente tem que analisar essa situação. A luminosidade aqui do meu orquidário é de 70%, porque eu tenho uma condição aqui um pouco diferente das pessoas. Eu tenho sol da manhã de um lado do orquidário e do outro lado sol da tarde. Por isso eu utilizo o sombrite de 70%. Talvez se eu tivesse uma luminosidade uniforme, eu pudesse utilizar o sombreamento de 60%, uma vez que a minha cidade é de clima ameno. Então, se a sua cidade tem um clima parecido com o meu, espero ter ajudado, ok? E aí vem o nosso amigo Francisco Deusvando para falar pra gente um pouquinho de como é o clima aonde ele vive. Tchauzinho, pessoal! Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, mais um videozinho para a Corrente do Bem. Meus amores, então, eu moro em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. É uma cidade montanhosa, de área montanhosa, na verdade, a aproximadamente 800 metros de altitude ao nível do mar. Só que é uma área, assim, muito úmida, muito propício para o cultivo de orquídeas, como vocês podem ver nos meus vídeos, tá certo? O meu orquidário, ele apenas tem a lona difusora, porque aqui chove muito, e no inverno é muito frio e as plantas não podem pegar chuva. Eu rego as minhas plantas geralmente 2 vezes por semana, raramente 3 vezes por semana, tá? E a galera já conhece o meu cultivo, então se você mora numa área mais úmida, que chove muito, que faz frio no inverno, em áreas montanhosas, é importante que o seu orquidário seja coberto com lona plástica para reter um pouco do excesso de chuva e filtrar a luminosidade. Beijos! Fala aí, meus amigos da Corrente do Bem, amigos também aí do canal do Gilson Amorim, aqui passando para falar para vocês um pouquinho sobre a região de Sorocaba, né, que é onde eu faço o cultivo das minhas orquídeas, que a altitude aqui fica 600 metros acima do nível do mar, tá? Mas também queria deixar como uma referência para vocês que mesmo plantas que têm necessidade de altitudes bem grandes, como por exemplo Masdevallia, né, que vegeta em regiões como Peru, né, sobre grandes altitudes, você também consegue ter sucesso em menores altitudes.
desde que você também faça os complementos que não são só a altitude, mas também a umidade, o calor, aquilo que a planta precisa. Então você precisa entender a sua planta para que você possa entregar para ela, ou melhor, para que você tenha uma ideia aqui, por exemplo, essa Encyclia viridiflora, né, que já não tem uma necessidade tão grande assim de altitude, mas exige muita iluminação. Então eu espero que com esse vídeo, com essas dicas que a gente está dando, você tenha grande sucesso no seu cultivo. Beijo para todos! Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Militão, tenho um canal com o mesmo nome, faço parte da Corrente do Bem, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos a 852 metros acima do nível do mar, o clima que é o tropical seco. Então, no verão, eu rego as minhas orquídeas de 3 a 4 vezes por semana, as do vaso de barro. E no inverno, eu rego 2 vezes por semana, ressaltando cachepôs, tronquinhos e as vandas, que são regas diárias, tá bom? E aí, Rodrigo, o que você tem pra gente? Pessoal da Corrente do Bem, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Monteiro, do canal A Ciência das Orquídeas, e hoje estou aqui para falar para vocês sobre o orquidário, sobre clima. Bom, estou localizado aqui na cidade de Arara, São Paulo, numa altitude a nível do mar de 646 metros. Então, o meu clima aqui é um clima praticamente um verão quase que o ano todo, assim dizendo, né? Temperaturas aí entre 12, 13 a 30 graus, a média, né? Nunca foge disso. Clima aí seco, umidade entre 30 a 40, 50% de umidade. E as minhas regas funcionam em verão pleno, praticamente diário. Na maioria das outras épocas, de 2 a 3 vezes. Inverno, 2 vezes no máximo. Sombrite que eu utilizo, 50% do meu orquidário é localizado aqui na parede. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Forte abraço! Então, né, galera, vamos falar da Cattleya bicolor. Olha, a Cattleya bicolor geralmente é uma espécie nativa do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, já dá pra saber que são locais altos. Essa é a minha Cattleya bicolor, vai pra sua primeira floração, nunca floresceu. Está com 2 botõezinhos aqui. Já tem até... Eu achei muito estranho esses botões, porque eles já estão com o labelo, tipo, aparecendo. E tem outro botão vindo aqui sem espata. E é outro assunto que eu vou falar pra vocês, tá? Então, ela vive em locais de altitude, então o que quer dizer que elas precisam de uma umidade ambiente um pouco mais elevada, diferente das outras Cattleyas caneludas, que gostam de locais mais duros e secos. A Cattleya bicolor assume quase que a mesma forma vegetativa da Cattleya velutina, tá? São plantas de locais mais altos, tá? Pode ser cultivada também em locais mais baixos, porém é uma planta que gosta muito de umidade ambiente. Umidade ambiente não quer dizer umidade no vaso. Não quer dizer que você vai encharcar sua planta de água porque ela gosta de umidade. Não. Umidade ambiente é umidade no ambiente, tá? Então, geralmente, locais onde essa planta vai ser cultivada, você deve molhar mais o chão, molhe as plantas, plante outras plantas comuns pelo chão para que mantenha um pouco mais a umidade desse tipo de planta, tá? É uma planta de muito fácil cultivo, eu não achei dificuldade. E é uma planta que geralmente floresce na espata verde, tá, gente? Aqui eu já tirei as espatas porque eu achei que ia dar um probleminha nela aqui, mas não deu não, graças a Deus. Eu achei que tinha entrado água na espata e aí eu fiquei todo preocupado. Eu tive que rasgar a espata para não ter o risco de perder a floração. Floração até então que eu tô achando estranha, porque não é tempo ainda dela tá abrindo as flores e as flores estão meio esquisitas. Eu tô achando que essa planta vai vir até trilabelo. É uma planta que foi nativa, eu ganhei ela bebezinha, olha pra vocês verem, muito cututinha. E eu fui cultivando e ela cresceu. Olha vocês verem, coisa linda. E tá dando sua primeira floração. E uma coisa inusitada, ela veio aqui, ó, com um botão, sem espata nenhuma, nesse broto retardatário. Esse broto estava em desenvolvimento, esse é o broto principal. Notem que esse foi o broto do ano passado e olha o tamanho desse broto. E aí, rapidamente veio esse broto junto com esse. Ele ficou um pouco menor e resolveu florescer também. A adubação para esse tipo de planta, tanto é uma adubação foliar como uma adubação orgânica, ela aceita muito bem. Ela é
ela gosta muito de adubação, tá, gente? Então, é um tipo de planta que ela necessita de uma adubação adequada para que ela possa desenvolver desse jeito e florescer muito bem. Luminosidade para esse tipo de planta, muita luminosidade. É um tipo de planta que elas geralmente vegetam em árvores e muitas vezes nas beiradas de lajedo no solo. O que quer dizer? Não é porque ela vive ali no chão, no solo, que você vai pegar sua Cattleya bicolor e plantar ela no chão. Não, tá? Ela é geralmente epífita. O que acontece é que às vezes cai ali, a semente cai entre as brechas dos lajedos, de rochas, e ela acaba germinando e ficando ali, né? Ela acha propício e fica ali. Então, não tem dificuldade na Cattleya bicolor. E vou deixar vocês com essa imagem linda aqui. Até o próximo vídeo, um super beijão e tchau, tchau.